Vamos dar início então a esse novo encontro nosso. Eu quero agradecer ao professor doutorando, né? Doutor Krishnamurti Jareski, que é do Departamento de Filosofia. E o tema hoje é a República de Platão. Quero agradecer também ao aluno do curso de Geografia, Saulo Calmon, que tem feito as filmagens, né? A Michele, que está chegando aí, que faz os cafés. O café mais doce, o café mais amargo. Ao Centro Acadêmico de Geografia, que participa. A Celinha, que hoje não está aqui, mas também arruma essa mesa. Por isso que essa mesa não ficou bem arrumada. Se a Celinha estivesse aqui, tinha ficado bem arrumada. Arruma assim de qualquer... A Celinha capricha na arrumação da mesa, né? Arrumar essa mesa já há 2 anos. E aos demais convidados, né? Aos alunos de outros cursos. E aí eu vou passar a palavra. Novamente agradecer ao Jareski por estar aqui. É muito difícil trazer um professor aqui. Não é uma tarefa fácil, porque às vezes o professor não tem tempo. Então, essas coisas todas, né? Então eu vou passar a palavra para o Krishnamurti Jareski. Marcelo, como é que é a dinâmica aqui? Eu nunca participei do café. Eu queria saber como é que funciona. Aqui é assim, o horário para começar tem um horário, mais ou menos 6 horas. A hora para terminar não tem horário. Não tem? E você faz um intervalo? Como é que funciona? Não, se você quiser fazer um intervalo, aí fica a seu critério. Se você quiser fazer um intervalo, aí você faz um intervalo, aí dá uma paradinha, mas normalmente é o seguinte, o palestrante ele dá o recado, ele faz a palestra e depois abre para o debate, né? E aí no final também, há casos que acaba o debate e ainda as pessoas continuam ainda querendo fazer perguntas. Então é comum as pessoas fazerem perguntas não, apenas no segundo momento? É só no segundo momento, essa que é a regra. Tá. Porque senão fica uma interferência, né? Vamos supor que eu estivesse falando de 1930, depois de 32, depois de 35, depois de 37, depois de 39, 45, depois vem de novo, volta para lá. Então é uma regra, como é regra em todo lugar. O palestrante fala, depois as pessoas é que vão fazer as suas perguntas. Mas aqui, na verdade, é quase um bate-papo. E a gente fica... É tão difícil trazer um palestrante que quando o palestrante vem, e sempre vem, a gente fica só em agradecimentos, né? Porque ninguém quer ficar se expondo e falando. Os professores, normalmente, quando saem daqui do departamento, vão fazer suas palestras lá em outros estados, ganham lá R$2.000, com mais bolsa, com não sei o quê, sempre é assim, né? E aqui é uma coisa espontânea, por isso que todo momento a gente fica muito agradecido quando o palestrante aceita, né? Então a noite pertence a vocês. Tá. Então eu vou começar a falar. O Marcelo me convidou para comentar algo da República. É um problema esse tema, porque são 10 livros da República, na verdade, né? Não é um livro, são 10 livros. Daí eu fiz um esforço meio hercúleo para tentar fazer uma grande síntese, porque os diálogos de Platão eles têm uma forma meio piramidal, né? Eles vão até chegar um momento culminante geralmente está no meio do diálogo, e depois é só um desdobramento das consequências que chegamos até mais ou menos no meio do diálogo. Então, a minha análise vai parar mais ou menos no mito da caverna, que é o famosíssimo que está bem no centro da República, e eu vou fazer referência ao que vem depois também, né? Mas eu acredito que o principal do percurso já está aqui nesse grande resumo que eu estou apresentando para vocês. Outra coisa que eu tenho que salientar também é que o meu objetivo aqui, a primeira coisa é tentar falsificar essa ideia que todo mundo tem em mente, que é um diálogo político,
né? Como vocês podem ver, o título do diálogo é Politeia, em grego pode ser traduzido como república, o Estado, e em latim foi traduzido como res publica, que é a origem da nossa palavra república, né? Uma coisa de todos, uma coisa do povo. E o subtítulo, não sei se vocês sabem, os diálogos de Platão, eles receberam ao longo da história subtítulos, que é em grego perites de Caiusines, quer dizer, acerca da justiça. Quer dizer, então, esse subtítulo ele vai acabar, de certa maneira, criando uma mentalidade de lermos a República a partir de um viés político. O meu objetivo aqui é mostrar que existe esse viés político, só que ele não está restrito a isso. Quer dizer, existe uma teoria do homem, fazendo uso de um anacronismo aqui, podíamos dizer, uma psicologia na República de Platão. Existe uma teoria educacional dentro da República de Platão. Tem uma reflexão sobre aquilo que nós vamos chamar depois de história na República. E tem também uma reflexão sobre as artes, que posteriormente vai se chamar de estética. Não recebiam essas denominações ainda na época, mas então o meu objetivo é mostrar que o diálogo é muito mais do que meramente algo político. Essa vertente política em Platão ela é fortíssima, mas a obra dele não se restringe a isso. Marcadamente a República. Vocês vão ver que ele trata de milhões de assuntos. Daí a minha dificuldade de tentar passar alguma coisa disso para vocês. Então, esse mal entendido advém do título e do subtítulo, né? Daí o título e o subtítulo fomentam a habitual compreensão da obra como um tratado de ciência política, porém, mais correto dizer que se trata de uma filosofia do homem em sentido amplo, que se desdobra em 4 eixos filosóficos principais: metafísica, filosofia moral, concepção educativa e, portanto, ciência política. Vai ter um elemento, vai ter um eixo filosófico que vai amarrar todas essas 4 vertentes, que vai ser aquela compreensão que Platão tem de que o homem ele é sobretudo alma. O homem ele é portador de um corpo e de uma alma, mas ele é, antes de tudo, em primeiro lugar, alma, né? Então, essa noção de alma vai costurar tudo que está aqui. Costurar o aspecto metafísico, o aspecto educativo, o aspecto político e o aspecto moral. Quer dizer, existe uma visão legada por Aristóteles de que Platão, de certa maneira, ele é responsável por um grande mal-entendido, que é o seguinte: por que eu vou explicar o fenômeno humano lançando mão de algo que eu nem sei se existe? Por exemplo, a noção de alma. Seria um desdobramento desnecessário do fenômeno para eu explicar. Platão não, ele vai acreditar que a noção de alma ela é uma noção econômica. Se eu pressuponho uma alma, eu explico fenômenos éticos, fenômenos políticos, fenômenos cognitivos e etc. Então é uma jogada econômica da parte de Platão. Então, como eu falei, o diálogo é surpreendentemente ambicioso e variam os juízos da posteridade sobre ele. Daí tem a famosa frase do Rousseau, que, salvo engano, está nos escritos de educação dele, de que a República não é uma obra sobre política, mas sim o mais admirável tratado sobre educação já escrito. Quer dizer, se vocês pegarem os livros 2 e 3 da República, ele vai apresentar para nós uma concepção pedagógica do homem. Como é que era a concepção pedagógica antes de Platão? Era a educação sofística. Existe um homem que possui o conhecimento, é como se fosse uma garrafa cheia d'água. Existe um homem que não conhece, ignorante, ele é uma garrafa vazia. Então, por meio do pagamento, eu transmito um pouco desse líquido para o vaso ou para a garrafa que está vazia, e assim você ensina. Quer dizer, é uma educação, é uma concepção educativa baseada na ideia de você dar algo que a pessoa ainda não possui. Platão vai ser contra essa ideia. A visão que ele vai ter educativa é que o homem possui uma alma, e essa alma do homem, ela possui várias potências. A educação nada mais vai ser do que você educar essas potências. Quer dizer, vai ser uma educação das potências do homem. Ele não vai falar isso na República, mas em outros diálogos vocês verão a célebre teoria da anamnese. Teoria de que Platão supõe que o homem, a alma do homem, ela já conhece algo. A tarefa da educação é apenas você ensinar essa pessoa a resgatar aquilo que ela já sabe, só que ela não sabe resgatar. Vocês conhecem essa história, gente? Platão supunha que a alma do homem ela já possui conhecimentos. A alma do homem não é uma tábula rasa, ela é uma tábula plena. A educação é você despertar isso. Célebre passagem lá do Mênon, que ele pega um escravo e ele, por perguntas, mediante perguntas e respostas, ele faz com que
o escravo, chega a certas conclusões geométricas. Quer dizer, de onde ele tirou esse conhecimento? Ele não inventou. Quer dizer, seriam estruturas que o homem possui, a própria alma, a capacidade cognitiva do homem possui, e a educação é isso, você despertar esse aspecto, né? O exemplo que eu sempre dou na sala de aula é Pascal, né? Pascal, se vocês forem ler a biografia de Pascal pela irmã, a irmã conta que o pai não queria que ele estudasse matemática, queria que ele estudasse grego e latim. Daí a irmã conta que o Pascal sozinho pegava e começava a desenhar no chão do seu quarto figuras geométricas. E ele, segundo a irmã, deve haver um grande exagero aí, mas é um exemplo da anamnese que Platão está falando, ele teria conseguido deduzir alguns dos teoremas lá do Euclides sozinho, e ele criança com 12 anos. Platão pergunta de onde ele tirou isso. Ele não inventou essas relações matemáticas, ele as descobre. Ele é uma exploração de algo que já está na alma do homem. Então Platão vai ter essa visão, né? A educação vai ser isso, você pressupor uma alma, essa alma possui potências, e a educação é você direcionar essas potências para o bem ou para o mal. Aí o poder enorme da educação, né? Ele vai comparar a educação a uma modelagem. A alma do homem é como se fosse uma cera. Quando ela é criança, essa cera ainda é bem moldável, e você vai imprimindo marcas. A educação é isso, aquilo vai se gravando de maneira indelével nessa capacidade receptiva que a alma da criança possui quando ela é jovem. À medida que o homem envelhece, ele pode aprender as coisas, mas Platão diz que essa cera, é uma imagem que ele usa, vai ficando cada vez menos receptiva a marcas exteriores. E é um pouco assim, né? O velho ele não muda muito, né? Tem uma dificuldade maior em se adaptar às coisas, aprende com uma certa dificuldade maior do que a criança. Então essa basicamente é a concepção de educação que o Rousseau vai colocar, que ele vai dizer que é o mais admirável tratado de educação já escrito, né? Vocês já leram Rousseau, vocês sabem que ele era um filósofo muito preocupado com a questão pedagógica, né? Tinha as crianças e punha para que os outros adotassem. Né? Vocês conhecem a história do Rousseau? Escrevia sobre educação, tinha os filhos, só que ele não criava os filhos, ele deixava para terceiros, né? As grandes incongruências Daí, seguindo adiante, né, mostrando esses juízos divergentes sobre a República de Platão, há uma citação do famoso Karl Popper, grande teórico da ciência do século XX, quando ele vai dizer: há certa consideração da política inerente ao programa de Platão que, creio eu, é das mais perigosas. A consideração utópica é tanto mais perigosa quanto pode parecer. Isso está num famoso livro dele chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Popper está falando, Platão ele tem um projeto político que ele expõe na República, é um projeto ideal, uma sociedade ideal, e o Popper fala, isso aí é prejudicial para o homem. Sempre quando o homem põe um modelo ideal, um modelo perfeito para nortear a sua ação, há como consequência inevitável o totalitarismo político. Essa é a visão do Popper. O Popper é um dos teóricos do neoliberalismo, apesar de ser um epistemólogo, e ele vai defender o que ele chama de uma sociedade aberta. É uma sociedade que aceita a mudança e usa a mudança a favor de uma evolução. Ele vai caracterizar a proposta de Platão por ser um governo perfeito, vai ser um governo estático, um governo que não pode aceitar a mudança. Aí ele vai ser essa via que vai ser o flanco de ataque do Popper contra Platão. Vai ser o teórico do totalitarismo. Esses podem remeter, do ponto de vista da história, a relação que esse projeto político de Platão teve com alguns projetos eugênicos, por exemplo, de Hitler, né? Platão comenta alguns projetos eugênicos na República, né, de uma maneira até detida, e alguns vão dizer, por que nós não podemos pensar que Hitler se inspirou nisso? Né? Então, essa é a problemática que está aparecendo aqui, as diferentes interpretações sobre o diálogo. Então, seguindo adiante, a extensão dos temas investigados na República em muito contribuiu para a afirmação de Whitehead, que é um famoso filósofo do século XX, de que toda a filosofia ocidental constitui um conjunto de notas de rodapé à filosofia de Platão. Quer dizer, claro que isso é um grande exagero, mas está dizendo assim, quando ele fala no problema educativo, ele está lançando as bases pela primeira vez de forma sistemática de uma pedagogia. Quando ele trata do problema ético, ele está lançando as bases daquilo que nós vamos entender como ética. Quando ele lança a questão da alma de uma maneira sistemática, ele está tratando o que vai se chamar depois de psicologia. Quando ele trata de uma sociedade ideal, ele está apontando para uma utopia que vai por ser constituir a ciência política. Então,
Em maneira embrionária, eles vão dizer que a filosofia ocidental ela é muito devedora a Platão por isso. Quer dizer, tudo em germe, a forma vai ser diferente na reflexão posterior, mas o conteúdo já está latente, já estava lá, de certa maneira. Alguma dúvida? Que eu começo a falar e não paro, né? Então a República é formada por 10 livros que tratam dos seguintes temas. Livro 1, o que é a justiça, que eu falarei daqui a pouquinho para vocês. Livros 2, 3 e 4, a teoria da educação. O problema da alma é a relação desta com a cidade. Livros 5, 6 e 7, a cidade justa difere da cidade real pelo tratamento dispensado às crianças, às mulheres e à propriedade. O guardião filósofo como aquele que vislumbra a ideia do bem. Livros 8 e 9, as formas de decadência da cidade. Livro 10, o problema da poesia e da imortalidade, né? Esse é o resumo esquemático da obra, né? Então, entrando já no livro 1, ele se inicia com a pergunta: o que é a justiça? 3 respostas são investigadas. 2 pontos. A justiça como quitação das obrigações, a justiça como dar a cada um o que é seu, e por fim a justiça como a conveniência do mais forte. Então, Platão ele tem a seguinte estratégia. Platão recolhe as opiniões correntes da sua época e ele começa a analisá-las. Isso vai ter uma grande consequência. Ele vai ser um pensador seletivo por excelência. Quer dizer, ele vai pegar a sofística, ele vai analisar a sofística e ele não vai descartar tudo que a sofística apresenta. Ao contrário do que nós imaginamos, que o senso comum diz que ele critica os sofistas, ele vai criticar os sofistas em alguns aspectos. Ele vai criticar a arte em alguns aspectos. Agora, naquilo que essas reflexões forem interessantes para ele, ele vai acolher dentro da filosofia. Ele vai ser um eclético, de certa maneira, né? Então, tem essas 3 visões, que eram visões correntes da época, né? A visão justiça como a quitação das obrigações. Quer dizer, eu devo algo a um terceiro, é justo que eu cumpra essa minha obrigação. Daí o Platão vai falar, olha, isso é uma visão, está indicando o que é o justo, mas ainda não chega ao cerne da questão o que é justo. Daí ele falsifica isso. Quer dizer, eu tenho uma arma de um terceiro, e esse terceiro é cometido de um surto, sei lá, louco. Não é justo que eu entregue a arma para esse homem. Quer dizer, a justiça vai deixar de vai sair do aspecto da exterioridade, eu entregar algo que é devido a alguém, vai para um aspecto mais de interioridade. Não é justo, eu vou colocar alguém em risco se eu fizer isso. Então ele vai receber essa tese, ele vai achar uma tese até respeitável, mas ele vai falsificar essa tese. A justiça não pode ser só isso. Não é só você quitar as suas obrigações. Então, ele passa depois para uma segunda tese. Eu já comentei aqui da arma, né, o exemplo que ele cita. E a segunda tese é famosa no direito, né? A justiça vai consistir em dar a cada um o que é seu. E é formulada pelo personagem Polemarco. Nesse sentido, é como fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Sócrates investe contra a pertença claridade em se reconhecer quem é amigo e quem é inimigo. Ou seja, é possível que alguém pareça amigo e não seja amigo, pareça inimigo e não o seja. E somado a isso, temos o fato de que se a virtude do homem justo consiste em procurar a justiça, ele não poderá praticar o mal, porque assim agindo torna os homens injustos e não justos. Quer dizer, essa visão da dar a cada um o que é seu, ela é uma concepção meio violenta. Quer dizer, será que prima facie nós vamos pegar o assassino e temos que matar o assassino? Era uma visão de uma justiça muito retributiva. Platão vai falar, olha, isso não é desejável. Não é desejável porque você pode descambar para um aspecto apenas retributivo no sentido de uma vingança. A justiça também não pode ser apenas isso. Então, ele vai dizer, se a sociedade comete uma violência em relação a uma violência, nem sempre esse papel da sociedade em reparar a violência, com a violência, vai tornar o malfeitor um homem melhor. A preocupação dele é a justiça vai ser algo que necessariamente, quando ela age em relação a alguém, ela torna esse alguém melhor. Ela é benéfica. A justiça é algo que só produz bons frutos. Basicamente essa é a segunda visão que ele também falsifica, mas ele não descarta totalmente.
ela vai ter uma repercussão depois na visão dele, na proposta dele, que vai estar diluída em vários livros, né? E por fim, a mais importante de todas, que ele vai dedicar praticamente o livro inteiro, é a famosa tese do Trasímaco de que a justiça é a conveniência do mais forte. Essa tese é importantíssima, porque Trasímaco é um personagem terrível, é um imoralista. Ele fala: olha só, você está falando de justiça, mas na verdade, no plano social, justiça é apenas uma coisa: é a conveniência dos mais fortes. O que Marx vai dizer? O que são as leis? As leis são produções das classes dominantes a favor delas. Isso é uma tese que o Platão vai ter que se debater com ela. Platão, no fundo, como eu disse para vocês, ele julga a sofística importantíssima por causa disso. Ela apresenta elementos que ele vai ter que se defrontar com elas. É algo importantíssimo. Ele não pode criar uma filosofia desconsiderando essas teses, que são teses fortíssimas. São tão fortes que Platão dedica vários diálogos a sofistas, né? Por exemplo, Gorgias. Gorgias é um famoso sofista. Tem um diálogo chamado Gorgias. Quer dizer, se a sofística fosse algo tão irrelevante assim, ele não teria adotado esse procedimento. Ele está, então, se debatendo contra as correntes dominantes da sua época. Então, a tese do Trasímaco, que eu já comentei, ela lembra até um pouco de Marx, né? Essa ideia de que, no fundo, como disse o Saramago, né, pouco antes de morrer, né, ele era comunista, ele dizia assim: os ricos governam e os pobres vivem como podem. É um reflexo disso. Quer dizer, o poder econômico, o poder da força, ele se impõe muitas vezes como justiça. E Platão não pode concordar com isso. Ele vai dizer que isso no fundo não é justiça. E nesse livro 1 ele vai ter grandes dificuldades, porque ele não vai conseguir falsificar essa tese facilmente. Ele vai ter que fazer uma digressão de mais 9 livros para daí dar uma resposta. Esse livro 1 da República, ele é muito anterior do ponto de vista cronológico dos 9 restantes. Ele escreve o livro 1 da República quando ele era jovem. E assim ele apresenta argumentos tentando falsificar a tese do Trasímaco, essa tese de que a justiça é a conveniência do mais forte, mas fica a impressão de que, por mais hábeis que sejam as contra-argumentações de Sócrates, leiam Platão, fica faltando algo. E esse algo ele completa com os 9 livros da República subsequentes, no qual ele apresenta uma teoria da justiça. Que daí nós vamos ver que Platão tem uma visão do que é justo, que é objetiva. Ele vai ser contra um aspecto da sofística, que era o aspecto do relativismo. Os sofistas diziam: o homem é medida, entre aspas, né? Principalmente o Protágoras, dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. Então não existe uma justiça objetiva. Tudo são considerações sociais, são dinâmicas sociais, que vão determinar o que é justo agora e que vão determinar o que é justo amanhã. Platão fala: não pode ser assim. Tem que haver uma justiça objetiva. Daí ele vai gastar os 9 livros restantes tentando provar que existe uma justiça objetiva. Concordem ou não com a conclusão dele, que nós vamos ver daqui a pouco, é uma conclusão muito hábil. Ele dá critérios objetivos que nós podemos dizer que são muito razoáveis acerca do que é justiça. Justiça não pode ser reduzida a uma mera relatividade. Então, seguindo adiante, uma das formas que o Sócrates tenta contra-argumentar essa tese fortíssima do Trasímaco é a seguinte: a réplica de Sócrates a essa tese possui várias facetas. Uma delas sendo a constatação de que a ação de quem governa almeja o bem dos governados. Não seria bom pastor quem prejudica o seu rebanho. Quem exercita um poder sobre algo ou alguém reclama pelo seu trabalho um salário. Isso demonstra que o poder se exercita em benefício de outrem e não de si mesmo. De outra maneira, uma compensação seria desnecessária. Sócrates fala: olha, se a justiça fosse apenas a conveniência do mais forte, como é que nós explicaríamos que nas relações sociais as pessoas trabalham em prol de outrem e exigem uma contraprestação por isso? Porque se a justiça fosse apenas essa conveniência de cada um tirar o que é o melhor para si em detrimento do outro, como é que estaria justificada e legitimada essa ideia de uma retribuição por meio do salário? Ele vem com o exemplo do rebanho, né? O pastor, ele cuida do seu rebanho da mesma forma como o político
cuida dos seus súditos. Aí vai ter um problema, que o nosso amigo Trasímaco vai atacar, né? Olha o que o Trasímaco fala. Ele era terrível. O Trasímaco é pior que Nietzsche. Ele argumenta que só de maneira limitada o poder trabalha em benefício dos governados. Lança a mão da comparação com o pastor que cuida e engorda o seu rebanho para depois abatê-lo. Fala isso. Então o político é assim, né? Ele cuida das pessoas para oportunizar uma exploração dessas pessoas. E o Platão vai ter muitas dificuldades para tentar falsificar isso. Sócrates vai falar assim, olha, mas se o político cuida dos seus súditos para, posteriormente, usufruir de um benefício desse cuidado, ele não está sendo político. Essa é a saída que Sócrates vai argumentar. Se o médico cuida da saúde do paciente para obter um benefício com isso, ele não está sendo médico. Quer dizer, ele está, no fundo, está sendo outra coisa. É a forma desajeitada que o Platão tem para tentar falsificar essa tese. Então, no fundo, ele não está sendo político. Ele pode estar sendo um tirano, mas um político, verdadeiramente, ele não está sendo. É um problema. Essa tese ainda, são contra-argumentações interessantes, mas ela não consegue ainda, por ela não ter uma fundamentação que é a justiça bem clara, ela falha, né? Tanto que o livro 1 da República, ele termina em aporia. Aporia é um conceito que aparece em alguns diálogos de Platão, principalmente os primeiros, que a pergunta, o que é a justiça, no final, ela não é respondida. Quer dizer, ela move o início da investigação, o que é a justiça, apresentam essas três teses, mas no final não se conclui nada, porque nós não sabemos ainda o que é justiça. Só posteriormente ele vai elaborar uma teoria própria do que seja justiça. Mas daí a gente adentra em outros livros da República, né? Só apresentando, só para ilustrar aqui, outro aspecto da crítica de Sócrates, consiste em apontar para o fato de que os fortes podem se enganar a respeito da sua própria vantagem. Se os governantes apoiam uma lei que eles creem servir a seus próprios interesses, mas que de fato irá arruiná-los, então a justiça consistiria em desobedecer a lei. Mas tal opção priva dos governantes qualquer senso de poder, em última instância. Quer dizer, a lei da ficha limpa, né? É um pouco isso, né? Quer dizer, às vezes os políticos podem se enganar em relação àquilo que é mais conveniente para eles. Daí, nesse caso, o que seria o justo? O que seria nós desrespeitarmos a lei. Mas nem sempre é isso que acontece. Então, o Sócrates está se debatendo com essa tese, é uma tese muito difícil, e ele vai, a partir do livro 2, ele vai começar, na verdade, a atacar essa tese. Ele vai começar a construir, por meio de um discurso, uma sociedade perfeita. Uma sociedade ideal. Isso não significa que Platão tivesse alguma ilusão de que isso pudesse ser posto em prática. Platão tem perfeita consciência que isso é irrealizável, só que ele acredita que para nós termos uma ação virtuosa, nós temos que ter modelos de virtude na nossa alma como paradigmas. Quer dizer, quando eu vou para uma ação, sabendo mais ou menos o que eu vou esperar, o que eu posso esperar, as dificuldades que podem me acometer, eu vou melhor para essa ação. Então ele vai pintar um modelo, um retrato ideal, um retrato utópico, e a partir desse retrato utópico, a alma do homem teria modelos para lidar melhor com essa conjuntura terrível que é a conjuntura política. Em diversos diálogos, Platão vai comparar a política ao mar. Né? É a imagem. A política é como se fosse um navio, as pessoas estão nesse navio, e o mar é bravio, tem uma tormenta. Como você vai afrontar essas dificuldades? Você não vai ter regras pré-estabelecidas. Você vai ter paradigmas, você vai ter modelos ideais que podem ajudar você nessa situação. Mas você não vai ter uma resposta pronta e acabada. Então, ele vai começar a construir. E ele começa já no livro 2, mas ele torna isso mais claro no livro 4. Nos livros seguintes, Sócrates busca descrever em palavras uma cidade perfeitamente justa. Para lograr este objetivo, ele se vale de uma analogia. É mais fácil estudar algo de pequenas proporções e como a justiça pode estar presente, tanto na alma como na cidade, quanto na cidade, é mais conveniente, a princípio, observar a justiça na alma. Quer dizer, então, temos um microcosmo e um macrocosmo. Para ele, há uma analogia. A analogia em grego é uma proporção. Tem uma proporção aí. O que acontece na interioridade do homem
acontece no plano macrocósmico na sociedade. Quer dizer, então, aqui virá a famosa tese, que é a tese das três potências da alma. Platão vai dizer, ó, a alma do homem, ela não é uma entidade metafísica una. Não. Ela tem três potências. Três potências distintas. Apesar da alma ser uma entidade metafísica orgânica, ela possui potências diferentes. Então, isso é uma sacada genial, porque ele, de certa maneira, vai prefigurar um pouco Freud. Quer dizer, a alma do homem ela tem três potências. Tem a potência epitinética,